Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco toda hora e espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, quero tocar-te. Tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Prosseguindo, para o alvo eu vou, pra coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. E mais, e mais, e mais, Senhor, te quero. Senhor, te quero. Eu quero tocar-te, quero tocar-te. Tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Prosseguindo, para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais, conhecer o Senhor, aleluia. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero, Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Fala, gente, tudo bem? Missionário Jaime aqui, e estou tendo o privilégio de compartilhar uma mensagem com vocês aqui no começo do ano. Aqui é um privilégio estar mais uma vez com vocês, reunidos, tendo a oportunidade de trazer um pouco daquilo que Deus colocou em meu coração. Espero abençoar a sua vida, abençoar aí o teu coração, aquecer a sua vida e dar um gás para o ano de 2023, certo? Mas antes de trazer a palavra e da gente ler e da gente pensar junto algumas coisas, eu queria te desejar um feliz 2023, que os seus planos, os seus sonhos, as suas metas, de acordo com a vontade de Deus, é claro, possam ser realizadas, que você possa caminhar mais juntinho do Pai, para que você possa ter um ano próspero e abençoado, certo? Feliz 2023. Não só isso, também estava lembrando aqui, agradecer pelo ano de 2022,
da gente andar junto como igreja, a igreja que ora pelo nosso ministério aqui no Grajaú, a igreja que ora pelas voluntárias, missionárias, as pessoas que estão trabalhando aqui. É um privilégio muito grande. A gente recebe as orações e vocês não sabem como faz a diferença, às vezes quando a gente está na correria ali, quando a gente está fazendo alguma coisa. É muito bom mesmo. Não só isso, mas esse ano a gente pôde andar muito junto. No começo do ano eu fui aí com uma galera, a gente orou pela minha vida, o pastor abençoou o nosso ministério aqui. A gente também recebeu vocês, alguns jovens, a gente teve esse intercâmbio, foi muito legal. A gente foi muito bem acolhido aí, vocês aqui, as crianças amaram. E também o apadrinhamento de Natal, a igreja abraçou em peso, uma galerinha aqui, e eles ficaram muito felizes, se sentiram muito amados. Então, você que está vendo esse vídeo, transmita a outros que talvez não vejam essa gratidão, foi maravilhoso mesmo, obrigado, do fundo do coração. As crianças amaram, e que no ano de 2023 a gente possa andar cada vez mais perto, para que a gente possa fazer o reino de Deus continuar crescendo, vidas transformadas e pessoas transformadas cada vez mais e mais e mais e mais, certo? Deus abençoe. E aí abra sua Bíblia aí no livro de Eclesiastes, capítulo 9, a partir do primeiro versículo. O livro de Eclesiastes foi escrito pelo rei Salomão, enquanto você vai procurando aí, né? E rei Salomão foi considerado uma das pessoas mais sábias da Bíblia. E um momento oportuno, né? Finalizando um ciclo agora de 2022, iniciando o outro de 2023, nada melhor do que a gente começar refletindo como sábio Salomão, certo? Então feche seus olhos, vamos orar aqui para que a palavra de Deus fale aos nossos corações. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado pela vida de cada irmão que está aí em casa, vendo esse vídeo, recebendo essa palavra, que o Senhor possa falar aos corações e que o Senhor possa estar presente na nossa vida hoje e sempre, desse ano de 2023 até o final da nossa vida, que a gente possa estar cada vez mais próximo do seu Santo Espírito. É o que te pedimos e te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, como vocês sabem, o rei Salomão, que escreveu o livro de Eclesiastes, que é esse que a gente vai ler ali, o capítulo 9. Não só esse, mas ele também escreveu Provérbios, Cantares, né? E o rei Salomão, ele foi um rei muito jovem, muito jovem. Todos admiravam ele por ser tão jovem, com tanta sabedoria. E a gente vê ali no seu livro que foi uma das coisas que ele mesmo pediu para Deus, sabedoria para governar, e Deus lhe concedeu, né? Ele soube administrar todo o império, sistematizar. Ele construiu o templo também, um grande marco. Então a gente vê várias e várias conquistas do rei Salomão, né? E aí no final da sua vida ele escreve o livro de Eclesiastes, ali quando ele já tinha vivido bastante coisas, quando ele já tinha experimentado várias e várias experiências. Tá passando a moto aí, mas eu não vou parar o vídeo não, senão vai dar um problema aqui. E quando ele tinha experimentado várias coisas, algumas experiências, ele escreveu o livro de Salomão. A gente vai ler aqui, certo? Vamos ler aqui Eclesiastes 9, a partir do 1. Na verdade, a gente vai ler só 1. Refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. O que os espera, seja amor ou seja ódio, ninguém sabe. Eclesiastes 9, 1. Certo? E aí, eu queria pensar com vocês com uma pergunta. O que ou quem controlou e governou a sua vida no ano de 2022? E essa pergunta, por que eu estou fazendo essa pergunta? Estou fazendo essa pergunta porque o ano de 2022 foi um ano repleto de entretenimento, de diversão, de informação, de novidade. Não faltou no ano de 2022. Foi um ano cheio de informações.
E no meio dessas informações, no meio dessas coisas, eu vi muita gente sendo levada por vários atores do cenário, seja político, seja econômico, seja o que seja, conduzindo a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas sendo levadas por mentiras, por falsas promessas, por falsas expectativas e etc, e etc, e etc. E infelizmente a gente viu Jesus ficando em segundo plano ou até em terceiro. E aí a pergunta que a gente tem que se fazer nesse final de ciclo e nesse início: quem ou que controlou e governou a nossa vida no ano de 2022? E aí por que eu estou fazendo essa pergunta, essa indagação? A gente pegou o exemplo ali do profeta Salomão e vamos refletir junto aqui nesse versículo. E uma coisa que ele nos traz e nos ensina aqui é sobre a soberania de Deus, certo? Ele começa dizendo assim, eu vou repetir: refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. Tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, tudo que a gente imagina, Deus na sua soberania já sabe, já viu, já viveu. O profeta mesmo falou: antes mesmo do ventre da minha mãe, tu já me conhecias, já sabias. Aliás, eu gosto dessa frase, gosto sempre de repetir, talvez eu já tenha falado isso em alguma pregação. Aliás, antes mesmo da fundação do mundo, Deus já conhecia o meu e o seu coração, os nossos planos e tudo que a gente viveu e vai viver, certo? Então, a pergunta que fica: apesar de Deus saber de tudo isso, dele entender tudo isso e ele ser onipresente, onisciente de tudo, eu pergunto mais uma vez para eu e você pensarmos, porque a gente também, apesar dessa soberania de Deus, não é um bonequinho de ventríloco que ele conduz ali, que ele manipula. Não é esse tipo de Deus que a gente serve. Inclusive no versículo que ele diz lá: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearei com ele. Ele não arromba, ele não entra à força, ele não manipula, ele bate. Se alguém abrir, ele entra, ele é o convidado. Mas eu voltando para a pergunta: quem nós deixamos governar e conduzir a nossa vida no ano de 2022? Apesar da gente ver aqui na soberania que Salomão coloca, que tudo que a gente faz está nas mãos desse Deus, a gente vê muitas das vezes como a gente se deixa levar pela nossa emoção, pelo nosso sentimento, pela nossa carne, pelo nosso tudo. E esse Deus que tem o controle e a consciência de todas as coisas, a gente coloca ele em segundo plano. A gente coloca ele de escanteio. Infelizmente é isso que a gente faz no nosso dia a dia. E que eu e você, pro ano de 2023, cada vez menos possamos fazer isso. Cada vez mais a gente possa estar sujeito a essa soberania de Deus. A gente possa estar sujeito a essa vontade de Deus para a nossa vida. Que cada vez mais a gente possa estar próximo desse Deus. O primeiro passo desse versículo que ele nos ensina é a reflexão. E é o que a gente está fazendo aqui, né? É o que a gente está fazendo aqui. Ele começa a refletir nisso tudo. Se a gente pegar alguns versículos antes, ele estava falando das paixões da vida, das vaidades, dos desejos, e ele começa a refletir. Então, o primeiro exercício que o profeta nos ensina aqui, no exemplo, é a reflexão. É muito importante. Às vezes a gente vive a vida atropeladamente, não para pensar, não para refletir, não para raciocinar e acaba fazendo escolhas erradas. A gente acaba trilhando caminhos ruins e tomando decisões ruins porque a gente não parou para refletir, porque a gente não parou para buscar o entendimento e chegar a uma conclusão. E a conclusão que ele chega é muito interessante. Ele chega à conclusão que Deus é soberano, apesar de todas as coisas.
E essa é a conclusão que eu e você precisamos chegar na nossa vida. Refletimos nas escolhas, refletimos nos problemas, refletimos nas coisas e tal, mas a conclusão, no final das contas, a gente vai encontrar em toda a Bíblia é uma só, que Deus está no controle de todas as coisas. Foi o que o profeta Abacuque falou, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, eu me alegrarei e exultarei em ti. E ele começa o livro, o profeta Abacuque, questionando a Deus, brigando com Deus e indagando um monte de coisas para Deus. E depois ele termina o livro reconhecendo a grandeza e a soberania desse Deus. E é o exercício que o profeta Salomão está fazendo aqui e que a gente precisa fazer na nossa vida. Do ano de 2022 e sobre o ano de 2023. É uma reflexão rica e importante que a gente precisa fazer na nossa vida. Que vai agregar muito na minha e na sua vida. Que vai agregar muito, certo? E aí, depois dessa reflexão, desse ponto aí que ele para e pensa e analisa, ele entende sobre aquilo que a gente já falou aqui. Soberania de Deus. Soberania do Pai. E aí, eu volto e faço a pergunta novamente. Quem ou que controlou e governou a minha e a sua vida no ano de 2022? Essa pergunta eu coloquei aqui no começo da nossa mensagem, no começo da nossa reflexão de hoje, realmente para provocar e para a gente pensar, sabe? Eu tenho visto e vivido e experimentado também um tempo que cada vez mais a gente está se distanciando de Deus. Ora pela tecnologia, as redes sociais, tá aí para nos alienar o quanto que a gente quiser, doses e doses. Eu acho que até o efeito nocivo das redes sociais estão pior do que algumas drogas. As ideologias estão aí para nos afastar cada vez mais e mais do nosso Criador. E tudo isso vem como entretenimento para nos tirar do verdadeiro foco. Por isso que eu estou fazendo essa pergunta. Por isso que eu estou fazendo essa provocação. O que controlou e governou as nossas vidas nesse ano? E esse ponto de reflexão, como a gente viu, é muito importante. E eu fiz essa pergunta pensando também baseado na minha vida, sabe? Pensando naquilo que eu quero melhorar, naquilo que eu quero produzir mais, estar mais próximo de Deus. É um desafio para mim, que possa ser o seu desafio para o ano de 2023. No ano que passou eu fiz uma viagem para o Chile e eu vi um país totalmente secularizado. E na verdade a cidade que a gente foi, muitas pessoas não queriam saber muito de Deus não. Umas pessoas nesse quesito espiritual muito frias, nesse quesito espiritual bem longe, né? E eu espero que isso não chegue ao nosso país. Mas infelizmente, se todos os dias, todos os anos a gente não parar para fazer essa reflexão, poxa, quanto tempo eu estou dedicando à rede social? Quanto tempo eu estou dedicando ao trabalho? Quanto tempo eu estou dedicando a coisas materiais, a coisas superficiais? E quanto tempo de qualidade eu estou dedicando a esse Deus que está no controle e no governo de todas as coisas? Quanto tempo nós temos dedicados intencionalmente, se a gente colocar na balança, a esse Deus? Quanto tempo no ano de 2022 a gente entregou para esse Deus? E se a resposta for menor que todos os streamings, menor que todos os passeios aleatórios, menor que tudo que é superficial, infelizmente a gente precisa repensar o ano que está vindo. E repensar, e repensar. Quanto tempo eu me dediquei defendendo político, ideologia, ao invés de estar tempo de qualidade com o meu rei, com o meu pai, com o meu Deus? São perguntas importantes para a gente fazer, para a gente pensar, refletir, como o profeta começa o texto, refletir nisso tudo. E cheguei à conclusão.
de que os justos e os sábios, aquilo que eles fazem, estão nas mãos de Deus, independente, queira você ou não, Deus está sustentando a nossa vida, né? E aí são perguntas importantes e interessantes para a gente fazer a respeito da nossa vida. E aí eu tenho três pontos para explorar e para a gente pensar juntos dentro desse pequeno versículo que a gente pegou aqui do profeta Salomão. Primeiro ponto que a gente vê, a reflexão. Então, essa semana, esse mês, esse ano, você precisa refletir muito, parar, pensar, analisar, refletir, repensar. É um exercício importantíssimo para o nosso crescimento pessoal. Reflexão, que é o que o livro de Eclesiastes nos traz e nos propõe a todo momento. Reflexão, primeiro ponto. Segundo ponto, essa reflexão tem que nos levar a entender sobre a soberania de Deus na nossa vida e quem a controla e quem a governa. Então reflita e entenda que tem um Deus que está conduzindo a nossa vida. Então, o segundo ponto eu falaria que é a soberania de Deus. Reflexão que nos leva à soberania de Deus, que nos leva a entender e nos leva para mais próximo desse Deus. E terceiro, que é o que o profeta traz, é entender o destino, o futuro. Ele traz um pensamento acerca desta terra. Ele diz que o ímpio e o justo vão todos para o mesmo destino, que é a morte terrena. Mas eu e você sabemos que tem uma vida que transcende esta terra. A gente sabe que tem uma outra vida que nós vamos viver próximos dele para a eternidade, para a sua glória. Então, que essa reflexão, esse entendimento da soberania de Deus possa nos levar a entender que nós temos uma vida para além daqui, não acaba aqui, não acaba aqui. Eu ouvi essa frase do filósofo Clóvis de Barros, apesar dos pesares de muitas coisas que ele fala. Um dia ele foi num programa e declarou essa frase. Ele falou: a vida não acaba aqui. Então eu e você precisamos pensar, não é só esse plano terreno aqui, tem algo a mais. Mas esse algo a mais depende do quanto que eu e você estamos próximos e estamos sujeitos a viver próximos desse Deus. Porque senão a gente vai experimentar aquilo que a gente vê no livro de Mateus, que ele fala: aparte-te de mim, pois nunca te conheci. E aí as pessoas aparentemente que chegam ali falam: mas mestre, em seu nome expulsamos, em seu nome fizemos isso, fizemos aquilo, em seu nome defendemos aquilo que a gente pensou que estava defendendo, em seu nome a gente fez e tal. Ele vai falar: nunca te conheci. Então a gente precisa pensar quem ou o que tem governado e controlado nessas vidas nesse ano de 2022, nesse ano de 2021, 2020, vai ser 2023. Quem ou o que tem controlado as nossas vidas? A gente está tendo a oportunidade hoje, se finalizou um ciclo, está se iniciando outro, e a gente tem esse privilégio de receber essa palavra de Deus e pensar e refletir e cada vez mais estar mais próximos desse Deus, para que senão a gente no final lá de tudo não venha a ouvir isso e ao contrário, a gente escute: entre, amados de meu Pai, entre, sente aqui e tal. É isso que eu quero ouvir. Mas isso tem a consequência a partir daquilo que eu vivo com esse Deus, a partir de que eu reconheço que Ele é o Senhor e Salvador na minha vida. E não reconheço somente de frase, de palavra, de boca, mas reconheço de atitudes, de ações e de movimentos que legitime e que chancelem isso, né?
E aí, para além, eu queria também, porque esse texto e essa passagem me lembra muito, muito uma outra passagem da Bíblia. E a gente vai ler essa, como uma aplicação prática na nossa vida. Porque aí você vai falar, tá bom, Jaime, beleza. A gente refletiu aí, que nem o profeta Salomão. Mas e aí, o que eu faço? Como eu vivo mais próximo desse Deus? Como eu experimento? Eu vou dar meus bens aos pobres? Eu vou viver integral na obra? Eu vou largar tudo que é secular? Não, calma, não é aí, né, o caminho. Mas a gente tem algumas ações práticas que a própria Bíblia nos ensina e nos explica. Mas é importante a gente entender e lembrar e refletir, imaginar. Isso é um passo muito importante que a gente tem que iniciar. Primeiro é sair da inércia, é entender e refletir, depois começar a desenvolver. E essas ações práticas, para que a gente possa viver no ano de 2023, está lá no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 22, certo? Esse é o conselho prático. Viver isso aqui e não inverter as ordens das coisas. Não inverter. A gente vai ver qual é a ordem das coisas aqui. Lucas 12, 22. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu digo a vocês, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo é mais importante do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam e nem colhem, não têm armazém nem celeiros, contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Peraí que eu me perdi. Que as aves. Quem disse que vocês não pode sequer... que as aves. Quem visto de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida. Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observe como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo a vocês que nem Salomão, profeta que a gente leu, o rei que a gente leu, em todo em seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busque ansiosamente dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem pelo reino de Deus e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Eu acho que esse texto é uma aula prática e um texto riquíssimo para a gente perceber e aprender algumas coisas. Então, voltando para a ideia do conselho prático, é não inverter a ordem dessas coisas. E aqui está muito claro nesse texto. Primeira coisa, não buscar os interesses pessoais em primeiro lugar, certo? Ele diz buscar primeiro o reino de Deus. Mas vamos lá, vamos por partes. Não buscar somente os interesses pessoais, porque Deus já está fazendo essas coisas. Deus já sabe do que eu e você precisamos. Deus já sabe, já está trabalhando, já está preparando para a nossa vida aquilo que eu e você precisa. Porém, contudo, no entanto, essas coisas só serão acrescentadas às nossas vidas de maneira natural, em conjunto com a vontade de Deus, quando a gente busca, em primeiro lugar, priorizar o reino dele e as coisas do seu reino. Mas Deus barganha comigo? Não. Essa não é a ideia. Não é de barganha. A ideia não é de troca. Mas a ideia é, enquanto a gente cuida das coisas de Deus, Deus já está cuidando de nós. A ideia é, quando eu me preocupo com aquilo que Deus colocou nas minhas mãos como ministério, eu já estou sendo cuidado por esse Deus.
já estou sendo amparado, assistido, porque todo o meu foco, todo o meu trabalho está voltado para aquilo. Então, automaticamente, ele sabe daquilo que eu preciso, daquilo que eu necessito, ele já está viabilizando e conduzindo as coisas para que elas aconteçam de acordo com a sua soberania, como a gente falou ali. É um processo, é uma roda que gira, que gira, que gira, que gira. Agora, quando a gente inverte a ordem, a tendência é a gente buscar as coisas materiais e cada vez mais essas coisas materiais nos afastarem desse Deus. E cada vez mais esse ciclo ir se aumentando. Vou atrás de coisas materiais e Deus vai cada vez se afastando mais. Vou atrás de coisas materiais e cada vez Deus vai se afastando mais. No final da vida, a gente está cheio de dinheiro, a gente está cheio de riqueza, mas vazio de Deus, que foi a experiência que eu falei que eu vivenciei lá no Chile. Pessoas financeiramente resolvidas, estabilizadas, com casas, carros, bons carros, mas que não querem saber do único e suficiente Salvador, que tem o poder de salvar e transformar a vida delas por uma eternidade e não por um momento passageiro. Então, o que Deus está nos falando aqui em Lucas, que casa de acordo com aquilo que a gente pensou na primeira parte e que casa com a pergunta o que você quer para o ano de 2023? Quem que você quer que controle e que governe a sua vida? Quem que você quer que conduza a sua vida? Ou a nossa vida? Quem queremos? O que buscamos? Temos invertido essa ordem? Ou temos nos preocupado com aquilo que Deus colocou no nosso coração? Enquanto que eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida de mim. Poxa, Jaime, então quer dizer que se eu não cuidar das coisas de Deus, Deus não vai cuidar de mim? Não é isso. Mas quer dizer que uma vez que a sua ansiedade, que as suas expectativas e que as suas forças estão voltadas só para isso, o teu coração está no lugar errado. A gente não veio nessa terra para ir atrás de coisas materiais. A gente veio nessa terra com a missão de fazer a vontade do nosso Pai. Então não quer dizer que você não fazendo, você não está barganhando, não. Quer dizer que você não nasceu para isso. Você não nasceu para buscar coisas materiais nessa terra, mas você nasceu para adorar e agradar ao Rei Jesus. Então que no ano de 2023, eu e você possamos viver aquilo que a gente nasceu para fazer, que é adorar e engrandecer o nome de Deus. Amém? Então essa era a reflexão que eu tinha para a gente pensar e eu vou terminar a gente pensando na pergunta: quem governou e quem controlou a sua vida em 2022? E vou deixar um questionamento para você: quem você quer que conduza e controle a sua vida para o ano de 2023 de uma maneira prática, certo? Então, gente, é isso. Obrigado pela oportunidade, obrigado por estarmos aqui mais uma vez juntos. Mais uma vez, obrigado por tudo que a gente pôde viver nesse ano de 2022 que passou, que a gente vai com certeza viver no ano de 2023. Agradeço muito pelo carinho de vocês, meus irmãos. Vocês não sabem a diferença que vocês fizeram na minha vida a partir do momento que me abraçaram, acreditaram no nosso ministério. Isso dá força, dá coragem, que a gente não tá sozinho, a gente tinha uma retaguarda aí que ora, que incentiva, que apoia, que oferta. Obrigado do fundo do coração. E se você quiser receber novidades, notícias do meu ministério, do que a gente faz, esse ano a gente vai viver muitas coisas boas. Tô indo para uma missão lá no Uruguai agora também. Ano passado a gente foi pro Chile. Essa semana estou indo para o Uruguai servir num acampamento com a base missionária da Titibion. Está fazendo alguns contatos, abençoando também aquele país secularizado. Então, se você quiser fazer parte desse ministério, receber minhas informativos,
Você também faz parte disso. Você faz parte da igreja, você ora, você oferta. Então, se você quiser receber na íntegra, fala, poxa, o que esse cara tá falando aí? Deixa eu conhecer, deixa eu saber no que eu tô investindo meus joelhos aqui. Fica à vontade, pede o meu contato pro pastor Clécius. E a gente vai seguir falando. Se quiser me seguir nas redes sociais, vai lá, Jaime Mateus, com S no final. Jaime.mateus e outro S no final. Eu posto bastante coisa do que eu faço lá também. Você vai estar vendo na íntegra. E se quiser andar junto também, fica à vontade, vamos trocar ideia e viver o reino de Deus. Amém? Para 2023, boas coisas para as nossas vidas. Deus abençoe vocês.